No vídeo de hoje você vai entender o que é um teste unitário e como aplicar lá naquela nossa API de operações básicas. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, mas você deve estar se perguntando para que realizar um teste unitário. Eu que te pergunto, por que não realizar um teste unitário? A automação, ou seja, a criação de testes para que a gente consiga testar o nosso programa de forma automática, automação, possui vários e vários benefícios que são provados já pela maioria dos desenvolvedores. A gente consegue feedbacks contínuos, feedbacks mais rápidos se a nossa aplicação está construída de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Então, isso vai fazer com que o nosso desenvolvimento seja muito mais assertivo, de acordo com aquilo que a gente precisa aplicar no nosso código. Então, existem várias ferramentas hoje em dia que fazem aí o auxílio, digamos assim, dos nossos testes, tá? O Mocha, Chai, Jasmine, Cucumber, enfim, várias e várias ferramentas. Eu deixei aqui nos slides o nome das ferramentas e o porquê elas são utilizadas, tá? Existem várias ferramentas ali voltadas para testes para back-end e para testes de front-end. Testes unitários de back-end são diferentes dos de front-end. Eu vou falar hoje sobre os testes unitários de back-end para aquela nossa API de operações. Beleza? Então, basicamente aqui a gente também vai ver sobre a cobertura dos nossos testes. Mas para que serve a cobertura? Bom, o que é teste, o que é cobertura? Já tem bastante conceito, mas fica tranquilo que eles são simples. Basicamente, quando nós estamos realizando um teste, esse teste vai passar pelo nosso código, ou seja, ele vai cobrir determinadas áreas do nosso código. E isso tem o nome de cobertura de código, ou seja, quanto você cobriu, quanto os nossos testes passaram e quanto eles não passaram para o nosso código. Essa é uma boa métrica para conseguir avaliar ali se a gente está realmente conseguindo passar em todas as funções que deveria, cobrir todas as operações que deveria e assim por diante. Só cuidado, cobertura 100% não quer dizer que o nosso software está testado 100%. É apenas uma métrica para a gente conseguir verificar se nós estamos realmente passando ou não em todas as funções. Isso não vai garantir de maneira nenhuma se existe ou não bug no nosso sistema. Vai apenas nos auxiliar a aprimorar, digamos assim, os nossos testes, ok? Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas confundem a cobertura com justamente a não existência de bugs, né? Ou a inexistência de bugs, como vocês preferirem. Então, se eu fizer uma cobertura 100% no meu programa, isso quer dizer que não existe bug nenhum. Não. Muito pelo contrário. Os bugs continuam existindo, eles vão continuar lá no seu código, infelizmente, se a gente não realizar um teste que capture-o, né? Que acabe batendo naquele problema que a gente precisa. Mas para isso a gente precisaria falar um pouco melhor sobre testes e não é o assunto agora, ok? Então, bom, a biblioteca que a gente vai utilizar é a biblioteca Jest, tá? Ela é bem grande, já é bem conhecida, e ela vai ser utilizada aí para a gente conseguir esmiuçar, digamos assim, o nosso código e conseguir testar ele de uma maneira mais assertiva, ok? Então, basicamente o nosso Jest, ele vai conter esses carinhas aqui, ó, o describe, que é justamente o nosso grupo de testes, ou seja, uma suíte de testes, tá? Então são todos os grupinhos daquele teste. Por exemplo, nós vamos ter um describe teste somar, que são das operações de somar. Depois, nós temos o before all e o after all, que basicamente são tudo aquilo que vai rodar antes dos nossos testes, ou seja, antes de cada it, né? E depois de todos os testes. Isso daqui é muito utilizado para a gente subir banco ou então descer banco, né? Dropar o banco, para que não afete nenhum ambiente em específico. Afinal, os nossos testes unitários eles precisam ser atômicos e isolados, rápidos, pequenininhos, e que eles não sejam afetados por outras coisas. Então eles precisam ser isolados, eles precisam ter um contexto em específico, mas também é assunto para outro vídeo. Bom, e aí sobra o nosso it aqui, né, esse nosso carinha aqui, que vai ser basicamente o nosso teste, ou seja, uma função que vai chamar a nossa função e vai verificar se o resultado retornado daquela função coincide com aquilo que a gente espera. Então, por exemplo, aqui, se eu chamar a função de somar, que aqui está exercício 1, mas enfim, não vem ao caso. Se eu chamar a função de somar e passar
os parâmetros 1 e 1, ela precisa me retornar, ou seja, o resultado esperado precisa ser 3. Né? E aí aqui a gente já vê os nossos outros dois auxiliares ali, o expected, que é o valor recebido, nós esperamos que esse valor recebido, to be, seja 3, ok? Existem outros, é claro, existem to have, enfim, entre outros ali, só que a gente vai se manter nesses aqui para não alongar mais o nosso conteúdo, beleza? Então chega de falar e bora para o nosso código na prática. O que que a gente vai precisar fazer? A gente tem lá a nossa API, services e assim por diante, né? Vamos criar então a nossa pastinha teste. Essa nossa pastinha vai receber os testes com o Jest, mas antes a gente precisa instalar o Jest. E aí para conseguir instalar o Jest, basta abrir o nosso terminal, npm Jest. Aí vamos esperar ele instalar aqui, né? Demora um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Esse cara aqui já vai instalar o Istanbul, que é para fazer a cobertura de testes, mas também não vem ao caso. Beleza, está instalado aqui. E aí agora a gente pode começar a construir os nossos testes ou então criar um script para que, ao executá-lo, ele rode os testes que a gente precisa. Então, vamos abrir aqui o nosso JSON. Deixa eu fechar essas operações aqui, que vai me atrapalhar um pouquinho, né? Então, vamos abrir com o nosso JSON e olha lá. O nosso script de testes, ele, em teoria, já foi configurado lá no começo do nosso projeto, mas vamos configurar aqui o nosso script de teste, tá? Ele vai utilizar o Jest para rodar, e aí ele vai precisar apontar para a pasta que contém os arquivos de teste. Então, nesse caso aqui, ponto barra. Aliás, não precisa do ponto barra, né? Vamos apenas referenciar a pasta teste e a qualquer arquivo, qualquer pasta de qualquer arquivo que o final seja .teste.js. Ou seja, eu tenho a minha pasta teste. Dentro dessa pasta teste, eu posso criar outras pastas, por exemplo. E dentro destas outras pastas aqui, eu consigo criar um arquivo teste.teste.js. Por exemplo, para que a gente consiga executar os testes aqui, beleza? Mas, como foi apenas um exemplo, né? Vamos deixar este cara aqui apenas por garantia. Deixa eu excluir este daqui. Legal? Então, aqui dentro da nossa pasta teste, vamos criar o nosso arquivo operacoins.teste.js, que é justamente o arquivo que vai conter os testes das nossas operações. Bom, mas por que eu criei, então, esse pasta, asterisco, asterisco, barra, asterisco, e aí o nome do arquivo? Porque, na maioria dos casos, a gente pode começar a melhorar esse nosso código e a gente acaba esquecendo como apontar todas aquelas pastas e todos os arquivos, ou seja, qualquer coisa dentro daquela pasta. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil. Vamos deixar ele assim e não vamos mexer, beleza? Bom, e aí aqui eu já quero aproveitar e criar mais um script chamado dev, beleza? O que ele vai conter? Ele vai conter o nosso comando de inicialização, que provavelmente você lembra, né? Node --watch espaço index.js. Deixa eu botar a vírgula aqui. E ó, a partir de agora, toda vez que a gente quiser subir o nosso programa, basta rodar um npm run dev. Espera um pouquinho e olha lá, tá rodando na porta 3000. Beleza? Eu não preciso mais ficar rodando esse node watch index.js. Basta gravar esse comando aqui e tá tudo certo. E aí, é claro, para a gente conseguir rodar o teste é npm teste. Nesse caso aqui, ele já deu falha, afinal, existe um arquivo lá dentro, né? Existe esse arquivo operações, e esse arquivo operações não tem nada, então ele já vai literalmente falar, olha, falhou, não está fazendo nada, achei estranho, não tem switch, não tem nada, mas enfim, né? De qualquer forma, tá lá, ele reconheceu pelo menos o comando e tentou executar. Show? Então vamos criar realmente o nosso primeiro teste aqui. Bom, o primeiro cara é o describe. Esse nosso describe, ele precisa de um nome, né? Então aqui vai ser teste de operações. E aí esse describe aqui, ele precisa de mais um parâmetro, que é a nossa arrow function, né? Para chamar ali a nossa funçãozinha que vai realmente testar o que precisa. Nesse caso aqui, a gente tem os it. Eu não vou colocar o it, não if. Eu não vou colocar o expected
como é que é? Before all e after all, justamente porque a gente não vai usar ele muito, né? Então eu vou colocar apenas o describe e o it, né? Então aqui no it, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome do meu primeiro teste, então nesse caso aqui vai ser somar dois números. Ele também vai receber uma run function aqui dentro. E aí aqui então eu vou conseguir chamar a minha função somar. Então, somar. Deixa eu achar ela aqui, né? Somar. Ele deveria reconhecer, mas tudo bem. Ele reconhece as outras coisas, menos a função somar. Mas vamos lá. Somar 1,2. E aí aqui eu vou importar minha função somar. Então, para importar, const aqui somar igual require, abre aspas, simples. E aí aqui eu vou ter que sair da pasta teste, entrar na pasta services e pegar o nosso arquivo operações e a função somar. Então aqui eu vou colocar o resultado da função somar na minha variável chamada resultado. E aí eu vou dar um console.log result, só para a gente ver o que está acontecendo. Depois disso eu vou falar expect result to be, e aí o valor que é 3. Beleza? Então, vamos executar agora o nosso comando npm test. Olha lá, ele executou, colocou o nosso console log de 3 aqui e deu tudo certo. Bom, nesse caso aqui ele já está falando que está dando errado, mas enfim. Por que que eu deixei já desse jeito? Notem que aqui, o que que a gente estaria fazendo? A gente estaria usando um describe para várias funções, o que não é muito bom. A gente precisa separar as funções, certo? A gente precisa ter um arquivo para somar, um arquivo para multiplicar, um arquivo para dividir. Bom, basicamente aqui, eu não posso ter um arquivo de teste para todas as operações. Eu vou criar então 4 arquivos separados, um para cada tipo de operação. Poderia ter um único arquivo? Poderia. Só que eu teria que, para cada arquivo, ter um describe diferente. Tá? Então, vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma pasta chamada operações. E aí nessa pasta aqui, eu vou criar um meu arquivo chamado somar.test.js. E aí ali dentro eu vou colocar esse cara aqui, né? Só não posso esquecer que agora ele vai estar dentro de uma pasta a mais. Então aqui é testes relacionados à função somar. Então somar dois números. E aí depois vocês vão entender o porquê que eu estou dividindo, mas vamos lá. Testes relacionados à função somar. E aí aqui, se eu quisesse ter um teste geral, que era para ver se meu serviço está em pé ou qualquer coisa do gênero, eu colocaria aqui. Nesse caso aqui, eu não vou ter. Eu vou ter apenas um arquivo de base. E, de novo, um pouco mais para frente a gente vai entender o porquê esse arquivo de base, ok? Bom, nesse caso aqui, o nosso jest continua dando erro, né? Vamos apenas remover essas informações aqui, ó. Ele vai parar de dar o erro. Basicamente aqui o meu jest ele não estava reconhecendo nos meus arquivos do Windows, então eu apenas ignorei esse caso aqui. Mas enfim. Bom, então o que que a gente precisou fazer aqui? Né? A gente criou a nossa função somar aqui, e aí aqui a gente começou a colocar o it, né? Os its que eu preciso. Então, vamos fazer o seguinte. Somar dois números. O que mais que a gente pode testar aqui? Somar dois números negativos, né? Negativos. Que o esperado que seja um negativo maior ainda. Né? O que mais que a gente pode fazer aqui? Somar um número com zero. Então aqui eu vou somar menos 1 com zero. O esperado que seja menos 1. Né? O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode também... Deixa eu só tirar esse console log de resultados aqui, que senão vai ficar ruim. Para ele não precisar ficar consolando, mas vamos lá. Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente também pode somar letras, né? Vamos ver o que, que acontece. Então, somar letras. Então, aqui eu vou colocar um A. E aí, o que, que a gente vai esperar aqui, né? Então, vamos analisar esse cara aqui com mais calma. E eu acho que são só, por enquanto.
Tá? Então, vamos executar o nosso teste e vamos ver o que ele vai nos retornar. Bom, ele falou já que 3 testes passaram e apenas um falhou. Ele somou a letra lá, ó. Ele fez isso daqui, ó. Então, ele fez isso daqui. Ele literalmente colocou uma letra com um número. Mas aí eu pergunto, isso é o correto? Isso daqui, esse A0 aqui, ó, é o correto? Não, né? Ele não deveria somar um número caso ele fosse uma letra, certo? Então, basicamente aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um ajuste no meu código da função somar. Eu preciso verificar se esses dois valores que estão vindo, se o número 1 é realmente um número e se o número 2 é também um número, né? Porque se eles não forem um número, eu preciso retornar um erro. Então, no Node, eu tenho já um cara aqui, ó, chamado isNotANumber, que ele vai me retornar se eles não são um número. Então, aqui, isNotANumber. Então, se retornar aqui, eu vou ter que retornar um return, favor informar somente números, certo? Vou copiar essa mensagem de erro. Vou voltar aqui. Opa, vou deixar o A ali e vou colocar essa mensagem de erro aqui, ó. Favor informar somente números. Então, vamos executar. E olha lá, show, passou de novo. Então, basicamente, aqui ele já deu a resposta certa pra gente. Quer ver? Deixa eu só tirar esse número ali. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vamos apagar essa frase para ver se realmente agora ele vai estar retornando favor informar somente números, ó. Apaguei e tá lá, ó, favor informar somente números. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente conseguiu evitar que uma letra fosse somada junto com um número, afinal, ele estaria fazendo algo errôneo, né? E aí, evitando dessa forma com que esse carinha aqui ou este carinha aqui fossem números. Bom, mas só para garantir, vamos criar mais um teste. Vamos colocar no outro lado. E agora vamos executar. Eita, nós, os dois falharam. Por que eu fiz aqui? Ah, tá. Somente número... É que a câmera está bem na minha frente, mas enfim. Somente números. Aí, ó. NPM teste. Aí, agora sim. Então, os nossos dois testes com letras acabaram passando justamente porque agora eles estão sendo bloqueados. Agora, a nossa função somar, ela está um pouco mais tratada, né? Está um pouco melhor tratada, digamos assim, para que ela estoure algum erro caso esse valor que seja enviado para ela não for número. Então aqui a gente conseguiu aprender sobre os testes unitários, o que eles precisam para ser executados dentro do nosso programa, e também já vimos uma forma de tratar caso um valor não seja numérico. Então a gente vai simplesmente vir na nossa soma e tratar para todos os outros, né? Todos os demais, ó. Is not a number, is not a number, is not a number. Afinal, todos eles precisam ter números. A gente precisa que esses valores sejam enviados de forma numérica e não como uma string ou então como um caractere ou qualquer coisa do gênero. Beleza. Em teoria, agora só precisaria criar os demais testes para as demais funções, para a função de subtrair, dividir e a operação de multiplicar. Porém, existem alguns empecilhos. Estes empecilhos estão na função de dividir. Divisão por zero, por exemplo, acaba dando um valor errôneo. Bom, como a gente faria essa correção? Da mesma forma que foi feito, por exemplo, para essa função somar. Então, lá na função de divisão, se a gente verifica que se o número 2 for igual a zero, por exemplo, a gente vai retornar. Aliás, eu vou apenas retornar return 0. Por quê? Porque uma divisão por zero é um número infinito. Nesse caso aqui, eu já impeço que o meu programa tente realizar essa divisão. Ok? Mais uma correção aqui. Mas bom, em teoria, para a gente conseguir ver um pouco mais a fundo, eu deveria falar sobre tratativas de erro, que vai ser meu próximo vídeo. Então, vamos deixar isso daqui do jeitinho que ele tá e vamos focar realmente nos testes, tá? E aí, beleza, então. O que a gente conseguiu perceber com relação aos testes? A gente precisa
importar eles corretamente lá do nosso serviço, né, da função que faz a soma. A gente precisa de um describe, que vai ser justamente a descrição e a suíte de testes que a gente vai realizar. Então, nesse caso aqui, seria o describe para a função somar, haveriam outros 4, como eu comentei. Ele precisa seguir esse padrãozinho aqui, ó, de arrow function, tá? E aí depois os it, né? Para cada it, apenas um único resultado esperado. Não misture, não faça várias somas, por exemplo, dentro de um único if. Criem vários its para cada coisa, justamente porque cada it, cada teste, vai validar uma única coisa. Ah, mas ele vai validar um objeto, esse objeto precisa ter 3 valores diferentes dentro, né? Então, por exemplo, vai validar um objeto com nome, endereço e assim por diante. Bom, tudo bem, você vai estar validando aquele objeto. Mas nesse caso aqui, não, a gente não tem objeto, a gente tem apenas um único resultado, então uma única função aqui dentro e um único resultado para ser comparado, ok? Os demais são exatamente iguais, não muda absolutamente nada. A gente tem o nosso amigo expect e o nosso to be, ou seja, são funções que vão nos ajudar a validar o nosso dado. Esperamos que seja aquele valor. Beleza? Então, por hoje era só. E aí, o que eu recomendo que você faça? Continue realizando aquela lista de exercícios, só que continue criando agora testes unitários para aqueles exercícios. Ou seja, valide se o retorno daqueles exercícios está correto. Beleza? E aí, para fechar, uma frase do Adam Grant. O perigo não está apenas na falta de competência, mas também na superestima da competência. Agora que você está aprendendo cada vez mais, vai parecer que você sabe de tudo, que você é o super-homem. Cuida, tá? Existe aí a crise do super-homem, que é basicamente quando você quebra uma perna e aí você vê que você não é feito de aço. Então, cuida para não quebrar perna na programação. Você ainda não sabe de tudo, a gente ainda não viu tudo, não vimos nem a metade, para ser bem sincero. Então, calma. Respira, você está aprendendo e está melhorando, só que ainda não sabe necessariamente tudo. E cá entre nós, nem eu sei tudo, tá? Nem eu, nem o Bill Gates, nem ninguém aí com grande experiência sabe tudo que está acontecendo. A gente precisa ter a nossa humildade para admitir que a gente não é nada, né? Volta e meia aí aparece outra pessoa que do nosso conteúdo entende muito mais. Beleza? Bom, para o vídeo de hoje era só, né? Espero ter ajudado vocês com relação ao teste unitário. Deixei uma pitadinha aí para a questão de tratativas de erros, que é justamente o conteúdo para o próximo vídeo. Então fica ligado aqui no canal que o próximo vídeo vai ser justamente como tratar erros de forma efetiva, como não deixar que aqueles erros ali se tornem um problema para a gente, beleza? Então, por hoje era isso. Falou, valeu, forte abraço!